Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 21 do livro Esse Cristão Incrível, de Toze. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. O capítulo 21 desse livro tem por título A Vida Cristã Não é Fácil. E Toze ele vai discorrendo sobre as dificuldades que o cristão tem, tanto o novo convertido como aquele cristão que já possui, algum tempo já no Evangelho. E ele inicia o livro dizendo: conforme nos movemos mais e mais para frente, para o alto na vida cristã, podemos esperar encontrar maiores dificuldades no caminho e enfrentar mais intensa hostilidade do inimigo das nossas almas. Embora raramente isso seja apresentado aos cristãos como um fato da vida, é na verdade um fato bem sólido, como sabe todo cristão experimentado, e que aprenderemos a manobrar ou tropeçaremos para a nossa ruína. Satanás odeia o cristão por várias razões. Uma é que Deus ama o cristão e tudo que é amado por Deus é certo que será odiado pelo diabo. Outra é que o cristão, como filho de Deus que é, tem semelhança familiar com o Pai e com a família da fé. A antiga inveja de Satanás não se abateu, nem seu ódio a Deus diminuiu o mínimo sequer. O que quer que lhe recorde Deus, sem nenhuma outra razão, é objeto do seu ódio maligno. Então, Toze ele nos diz que nós teremos uma vida de dificuldade como cristãos, não por estarmos vivos ou por vivermos o Evangelho, mas porque o inimigo nos odeia. E ele dá aqui algumas razões pelas quais o inimigo nos odeia. Uma é que Deus nos ama. Então, tudo que Deus ama, o diabo odeia. A outra é que nós somos parte da família de Deus. Temos semelhança com o nosso Pai. E tudo que recorda Deus para o diabo, ele odeia e quer destruir. Então, nós vamos ler 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, nós vemos aqui que Pedro ele nos orienta que nós devemos estar atentos, vigilantes, porque o inimigo está ao nosso redor como leão, procurando a quem ele possa tragar. Isso ele nos odeia porque nós somos amados por Deus. E Gênesis 1:26, que fala sobre a criação, nós sermos parecidos com o nosso Deus, Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Então, Deus nos fez semelhantes a ele. E por isso o inimigo nos olha e se lembra, não é, de Deus, e por ele odiar a Deus, ele também nos odeia. Uma terceira razão que Tozer diz é que o cristão verdadeiro é um ex-escravo fugido das galés. E Satanás não lhe pode perdoar esta afronta. Então, Tozer está dizendo que nós éramos escravos do Senhor, e obviamente que é uma expressão figurada, a gente fugiu, da escravidão, e Satanás não nos perdoa por isso. Uma quarta razão é que o cristão que ora é uma constante ameaça à estabilidade do governo de Satanás. O cristão é um santo rebelde, solto no mundo, com acesso ao trono de Deus. Satanás nunca sabe de que direção virá o perigo. Quem sabe quando surgirá outro Elias ou outro Daniel, ou um Lutero ou um Buff. Quem sabe quando um Edward ou um Finney entrará em cena
e libertará uma cidade ou uma região inteira pela pregação da palavra e pela oração. Tal perigo é grande demais para ser tolerado, de modo que Satanás agarra-se o mais que pode ao novo converso para impedir que se torne um inimigo formidável. Então, Tozer ele diz que o inimigo, como ele não é onisciente, esse atributo só Deus tem, ele não sabe qual será aquela pessoa que Deus vai levantar para fazer uma transformação espiritual, trazer um avivamento através da pregação da palavra e da oração. O inimigo, então, ele não tem esse poder de saber. Então, ele tenta destruir a todos, porque ele não sabe de onde vem o perigo. E Tozer diz assim, né? Ele não sabe quem vai se tornar um inimigo formidável dele. E 1 Pedro 2,9 fala sobre isso. 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos uma geração eleita, nós somos um sacerdócio real, fomos escolhidos por Deus para pregar o evangelho. E o inimigo sabe disso e procura, por isso, também nos destruir. Assim, o neófito ou o novo cristão torna-se logo um importante alvo para os dardos inflamados do diabo. Satanás sabe que o melhor meio de livrar-se de um soldado é destruí-lo antes que se torne um homem. Não se deve permitir que o jovem Moisés cresça e se torne um libertador que dê liberdade a uma nação. É preciso não atrever-se a deixar que o menino Jesus se faça homem e morra pelos pecados do mundo. O novo cristão deve ser destruído cedo, ou pelo menos deve-se fazer atrofiar o seu crescimento para que não venha a ser um problema depois. Então, Tozer ele dá mais exemplos, né, de Moisés e de Jesus. Então, o diabo ele realmente procura nos destruir. Lembra da história de Moisés? Que lá no Egito, todas as crianças que nascessem do sexo masculino deveriam ser destruídas. Nós vemos isso em Êxodo. E o próprio Jesus, quando o governador, o imperador, procurou também matar, porque sabia que viria um que seria considerado o rei dos judeus. Então ele também procurou matar o menino Jesus. O inimigo todo o tempo ele procura sim oportunidades de destruir. E Efésios 6,16 nos fala sobre isso. Efésios 6,16. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, nós precisamos, por isso, usar o escudo da fé, para que a gente possa, né, evitar que as setas do maligno possam nos alcançar. E na fé, em oração, a gente consegue vitória contra o adversário das nossas almas. E Efésios 6,12 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos entender que ainda que o inimigo, ele até use pessoas para nos maltratar, para nos prejudicar, levante pessoas que se tornem nossas inimigas, não são contra elas que nós devemos lutar, mas sim contra o inimigo das nossas almas, contra o diabo. Ele sim tenta nos destruir, porque ele não sabe, como o Tozer diz, da onde que surgirá aquela pessoa que vai fazer a diferença. Indo até mais longe do que isso. O inimigo sabe que todos nós somos uma ameaça, se estivermos em Cristo, se fizermos o que Deus manda, se o Espírito Santo nos mover a obedecer a Deus, o inimigo sabe que todos nós somos ameaças para ele. Então, independente até de nós virmos a ser em algum momento uma pessoa expoente na nossa denominação ou no meio cristão, no contexto que a gente vive de igreja, ainda que a gente nem seja. E na maioria nós não somos, não é verdade? Na maioria nós não somos. Então, ainda que nós não sejamos,
mas nós podemos e vamos fazer a diferença no nosso contexto familiar, do nosso trabalho, na escola. Então, de qualquer forma, nós somos adversários do inimigo, somos inimigos dele em potencial e estamos sim trabalhando contra o reino das trevas e a favor do reino de Deus. Então, ainda que nós não venhamos a ser nenhum Moisés, nenhum Finney, nenhum Lutero, nós somos o que somos, servos de Deus e estamos sim fazendo a diferença. E 12 ele continua. Agora, não creio que Satanás se preocupe muito em destruir-nos a nós cristãos fisicamente. Portanto, a estratégia mestra que o diabo emprega contra nós cristãos não é matar-nos fisicamente, apesar de que pode haver alguma situação especial em que a morte física se enquadre melhor em seu plano, mas sim destruir o nosso poder de favorecer o combate espiritual e que sucesso ele tem tido. Aí 12 ele já fala sobre isso, que a estratégia de Satanás não é nos matar fisicamente, apesar que nós já vimos, como ele fala aqui, que houve então a necessidade da morte física, como o caso de Moisés e Jesus, e Deus foi e não permitiu que isso acontecesse. Conosco também pode acontecer algo parecido, mas não é especificamente fisicamente que o Satanás quer nos destruir, mas espiritualmente. E 12 diz assim, e que sucesso tem tido, porque muitas vezes ele consegue fazer com que nós venhamos a cair na zona de conforto, que a gente venha a perder muitas vezes a disposição, a coragem de enfrentar os problemas que nós vivenciamos e venhamos realmente a retroceder. Isso acontece, mas não é o que deveria acontecer. E com a ajuda de Deus, com certeza, isso não acontecerá. Se Satanás se opõe ao novo converso, opõe-se mais ferozmente ainda ao cristão que está se empenhando a avançar rumo a uma vida mais elevada em Cristo. A vida cheia do Espírito não é uma vida de paz e quietude, como muitos supõem. Tende a ser o oposto disso. Luta há sempre e por vezes uma arrojada batalha com a nossa própria natureza, onde as linhas se confundem tanto que é impossível localizar o inimigo ou dizer qual é o impulso do espírito e qual é o impulso da carne. Então, Tozer ele diz que não somente o neoconverso está sendo atacado pelo diabo, como nós que já estamos na caminhada cristã ao longo do tempo. E ele luta ferozmente contra nós. E a luta que nós vivenciamos muitas vezes é uma luta espiritual e uma luta também da carne. Então é uma luta contra as hostes espirituais da maldade e também uma luta contra nós mesmos, porque nós nascemos do pecado e temos a tendência a pecar. Então nós precisamos estar firmes nessa batalha, tanto contra o inimigo das nossas almas, tanto quanto também a luta interior, a luta contra o nosso próprio pecado. E Efésios 6,18 diz assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós precisamos usar essa questão importante que é a oração. Na oração a gente encontra a oportunidade de reconhecer o nosso pecado, confessar o nosso pecado, perceber as nossas fragilidades e também a ação do inimigo. E na oração a gente consegue a ajuda de Deus, o fortalecimento necessário para lutarmos as nossas batalhas. Haverá também vitória para nós, se tão somente tomarmos o caminho do Cristo triunfante. Mas não é só isso que estamos considerando agora. Meu ponto aqui é que se quisermos escapar da luta, bastará retroceder e aceitar como normal a vida cristã comum e de baixo nível. Isso é tudo que Satanás deseja. Isso fará encalhar o nosso dinamismo, atrofiará o nosso crescimento e nos tornará inofensivos ao reino das trevas. Então, Tozer ele diz aqui que haverá vitória se nós estivermos em Cristo. Como eu disse, na oração, no estudo da palavra, no reconhecimento de que o Senhor é o nosso Senhor e Salvador, na coragem de enfrentar as dificuldades, mas também você pode optar por fugir dessa luta.
não quer lutar, acha que é demais, você não vai conseguir, aí simples, você retrocede. Retrocede, fica no teu cantinho, não obedecendo a Deus, não levando o evangelho, não dirigindo um PGM, não sendo um líder responsável, não se colocando na brecha, ajudando as pessoas, não se disponibilizando para fazer a obra de Deus. Se você fizer isso, você vai com certeza fugir da luta. Só que nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículos 38 e 39, que diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradará, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O autor ao Hebreus, ele diz assim, que Deus falando que o justo viverá da fé, e se ele retroceder, Deus não vai se agradar dele. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, nós sabemos que a vida cristã não é fácil, mas nós, com a ajuda de Deus, na ação do Espírito Santo, na fé em Cristo Jesus, nós não somos daqueles que retrocedem. E nós pedimos a Deus força para conseguir continuar caminhando. A transigência faltosa afastará a pressão. Satanás não incomodará o homem que abandonou a luta, mas o preço do abandono da luta será uma vida de pacífica estagnação. Como filho da eternidade, não podemos permitir tal coisa. Somos filhos do Deus eterno, escolhidos por Deus para fazer a sua obra, e ainda que a nossa vida cristã não seja fácil, nós não somos daqueles que retrocedem. E nós vamos terminar fazendo a nossa oração no Salmo 13, que diz assim: quando nós estivermos na luta, quando nós estivermos aí propensos a achar que nós vamos cair, não, vamos persistir, vamos pedir a Deus que nos ajude e vamos orar sim. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde: Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão: eu venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Ainda que você esteja nesse momento de inquietude, de batalha, de pressão espiritual, ainda que você esteja nesse momento, até quando, Senhor? Até quando tu se esquecerás de mim? Ainda que você esteja se sentindo abandonado e esquecido, saiba que você não está sozinho e que a vida cristã não é fácil para nenhum cristão. Todos nós passamos por luta e como salmista, após essa oração, diante de Deus Pai, nós vamos dizer: eu, porém, confio no teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Creia no Senhor Jesus. E se você ainda não teve essa experiência, coloque a sua vida à disposição de Deus. A vida não será fácil, mas você vai cantar o hino da vitória. Se você estiver firme nos caminhos do Senhor, você vai ser relevante tanto na sua vida como na vida das pessoas que convivem com você. Seja sal e luz neste mundo. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. E se você está tristinho, abatido nesse dia que você estará vendo esse vídeo, coloque a sua vida na mão de Deus. Fale para o Senhor, está difícil. Converse com Deus, que Ele vai te ouvir. E através dessa oração do Salmo 13, você vai chegar ao final da batalha, ainda que não nessa vida, mas após na vida eterna, você vai cantar o hino da vitória. A vida cristã não é fácil, mas é possível em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.